Glória a Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar mais uma mensagem da palavra de Deus para os nossos corações, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês que tem se inscrevido, que tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixado seu comentário. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Vamos para mais uma mensagem da palavra do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje a mensagem que eu quero deixar hoje está em Efésios 6, no seu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Efésios 6, louvado seja Deus, no seu versículo 11. Desde cedo que eu estou com essa mensagem no meu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu vou compartilhar com as irmãs, com os irmãos, com os ouvintes da palavra de Deus. Efésios 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluias, aleluias, aleluias. Que versículo glorioso, louvado seja Deus. Aqui o apóstolo Paulo, instruído pela pessoa do Senhor Jesus, ele chega aqui em Éfeso e ele fala para o povo aqui de Éfeso, louvado seja Deus, aleluias, que eles deveriam se revestir, louvado seja Deus, aleluia, de todas as armaduras do nosso Deus, aleluias, para que eles pudessem, louvado seja Deus, suportar, passar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, firme no dia mau. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Se eles se revestissem das armaduras de Deus, o dia mau ia chegar e eles iam estar firmes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, contra toda a cilada do diabo. Porque o diabo, ele gosta de armar ciladas para as nossas vidas. Louvado seja Deus, nós sabemos que há dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que nós temos que, aleluia, andarmos na luz, vigiando, aleluia, em constante oração, na meditação da palavra, para que nós possamos ter força. Louvado seja Deus, aleluia, para nós suportarmos, aleluia, o dia mau, e para que nós também, através da meditação da palavra, aleluia, através dos jejuns e da oração, aleluia, nós também estarmos revestidos das armaduras de Deus. Aleluia, porque o tempo todo nós somos atacados, o tempo todo nós somos atingidos. Tem gente que diz assim, as astutas ciladas do inimigo, os ataques espirituais tem hora para acontecer. Tem não. A partir do momento que nós estamos andando com o Senhor Jesus, é todo o tempo e o tempo todo dia e noite. Aleluia. Você já amanhece o dia guerreando, a gente já amanhece o dia lutando contra todas as ciladas do inimigo. O inimigo, ele é astuto, então as ciladas dele também é astuta. Aleluia. A pessoa também que não serve ao Senhor também, o inimigo também enfrenta. Louvado seja Deus, e a pessoa também enfrenta essas astutas ciladas do adversário, mas muitas das vezes ela não sabe que está enfrentando por não conhecer a palavra de nosso Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E aqui o apóstolo Paulo, ele chega aqui em Éfeso, e ele chega e ele diz, olha, vocês precisam se revestir de todas as armaduras de Deus, aleluia, e vocês têm que estar firmes, louvado seja Deus, contra todas as astutas ciladas
do adversário. Então, nesta tarde, o que o Senhor está falando para mim e para cada um de nós, louvado seja Deus, é que nós venhamos nos revestirmos, porque os dias são maus. Os dias são maus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É necessário, louvado seja Deus, nós estarmos revestidos. É necessário, há uma necessidade, aleluia, em nós, de estarmos revestidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de toda a armadura de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Todos nós enfrentamos batalha, todos nós enfrentamos lutas, louvado seja Deus, e nós precisamos estarmos revestidos, buscando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as armas potentes, né, do nosso Deus, louvado seja Deus, devemos estarmos protegidos, louvado seja o nome do Senhor Jesus dos inimigos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, tanto se defendendo contra os ataques, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, nós temos que estar revestidos, porque senão nós não vamos conseguirmos vencermos, aleluia, louvado seja Deus. Então, baseado nesse texto, baseado neste versículo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu quero falar um pouquinho da necessidade da gente estarmos revestidos das armaduras do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Aqui quem fala é a pastora Rejane, para aqueles que não me conhecem. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Louvado seja Deus. A necessidade, né, de nós cristãos, né, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus é muito grande. Por quê? Porque o nosso inimigo não dorme. Aleluia, mas sempre ele está pronto para pelejar sobre as nossas vidas. Ele sempre está pronto para nos atacar. Louvado seja Deus. Porém, maior do que ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maior do que o inimigo é aquele que está em nós. Maior do que aquele que está no mundo é aquele que está em nós, que é o nosso Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nas primeiras cartas de João, do apóstolo João, no seu capítulo 4 e versículo 4, as primeiras cartas de João, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. As primeiras cartas de João. No seu capítulo 4 e versículo 4. Achei, igreja, achei. Primeira carta de João, no seu capítulo 4 e versículo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, prova que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Quando o apóstolo João, ele fala, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo 4, do seu versículo 1, né? Para nós entendermos melhor, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do que já ouvistes, que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ô glória, do mundo são, por isso falam do mundo, o mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém, irmãs? Amém, igreja do Senhor? Né? Então, nisso nós conhecemos
quem é de Deus e quem não é, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja, então, maior é o nosso Deus, maior é o nosso Jesus que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é maior do que nós, então, nós vamos vencer todas as ciladas do inimigo. Nós vamos vencer, né, a todas as ciladas astutas do inimigo, porque nós vamos estar revestidos e revestidas do poder de Deus e das armaduras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o rei Ezequias, né, louvado seja Deus, foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, ele também, esta também foi a resposta de Ezequias. Ele disse: esforçai-vos e tem de bom ânimo. Aleluia, não temais, nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Então, não se espante por causa dessa luta, não se entristeça, não se abata se alguém está te humilhando, se alguém está te perseguindo. Não baixe sua cabeça. Maior é Deus, o que está em você, o que está em nós, o que está no mundo. Não perda seu ânimo. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esforçai-vos e tem de bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então há um maior conosco do que, né, aquele que está nos afrontando. O nosso Deus, ele é maior. Em segundas Crônicas 32:7, segundas Crônicas 32:7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Segundas Crônicas 32:7 diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. 32:7 diz assim: aleluias, esforçai-vos e tem de bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Então, Ezequias, ele falou estas palavras. Louvado seja Deus, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então descanse na palavra do Senhor. Descanse nesta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Porque maior que está conosco do que o que está lá no mundo. Maior que está conosco do que com aquele que está nos perseguir. Maior é o nosso Deus. Aleluia. E o Senhor, ele vai me dar e vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A pastora Regiane, ela fala muito, né? Fala rápido, fala também muito, né? Mas eu mostro na Bíblia para vocês verem que eu não estou falando de mim, né? A palavra do Senhor quem está nos ensinando. Aleluia. Né? Entretanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para mostrar, louvado seja Deus, esta mensagem, essa mesma convicção do rei Ezequias, é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, o apóstolo Paulo também lhe disse: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Né? Ele falou, está em Romanos 13, no seu versículo 12, você pode abrir, você pode, né, confirmar, onde ele diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e nos revestimos, aleluia, das armas da luz, aleluia. No Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Lucas, louvado seja Deus, no seu capítulo 11, versículo 21 e 22, Jesus, né, o nosso mestre, também lhe disse que quando o valente guarda armada a sua casa, louvado seja Deus, em segurança está tudo quanto tem. Então, quando o valente, ele arma armado a sua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele,
e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, quando, né, alguém é valente e guarda tudo, né, você vê que aí alguém vem e rouba. Ele está mostrando que ele é mais forte do que aquele. Jesus está dizendo para nós que o inimigo, né, achava que tinha o controle de nós, achava que ele tinha o controle das nossas vidas, achava que podia, aleluia, com a gente, mas não. Jesus é maior do que ele, louvado seja Deus, e veio e arrancou, aleluia, todas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, arrancou toda a armadura do inimigo, louvado seja Deus, e nos resgatou com mão forte das mãos de Satanás e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então é por isso que eu e você estamos aqui hoje. É por isso que nós damos ouvidos à palavra de Deus. É por isso que nós fugimos, né, das obras das trevas. É por isso que nós nos revestimos, meditamos na palavra, jejuamos, vigiamos, porque, aleluia, o Senhor nos arrancou, aleluia, das mãos de Satanás. Louvado seja Deus, aleluia. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele é maior do que o inimigo. Então, não tem por que você ter medo, não tem por que você andar assustado. Ah, vai acontecer isso, ai meu Deus, aí fica agoniado com a mão na cabeça, não dorme, fica inquietos. Não, pare com isso. Medite na palavra de Deus, se concentre na palavra do Senhor, guarda ela na tábua do teu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e você vai ver que nós vamos vencer. Quando você pensar, você diz assim, a luta passa, aquela perseguição passa, aquela preocupação, o Senhor me deu graça para mais uma vez eu vencer essa luta, para mais uma vez eu vencer essa batalha. E aí você vai glorificar, né, o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. No Evangelho também de Lucas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. No Evangelho também de Lucas, no seu capítulo 10 e o versículo 19, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz assim, ó, que o Senhor Jesus Cristo diz, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo. Então o Senhor, ele está te dando poder, ele já te deu e está te dando novamente, através desta palavra, Igreja do Senhor, tome posse. Ai, Jesus amado, tome posse desta palavra. Ele disse, aleluia, que vos dou poder, aleluia, para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Aleluia, e nada vos fará dano algum. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só quem já venceu, aleluia. O diabo é quem tem, aleluia, poder suficiente para nos fazer, aleluia, também mais do que vencedor, mais do que vencedora. Aleluia, o Senhor tem poder mais do que suficiente. Ele já derrotou Satanás. Muitos dizem, Satanás, como é que eu vou vencer ele? Como é que eu vou derrotar? Satanás já foi derrotado, Satanás já foi vencido. Na cruz do Calvário, aleluia, o Senhor já venceu ele. Aleluia, o Senhor está nos dando poder e autoridade para vencermos, aleluia. Aleluia, todas as astutas ciladas dele, porque ele é caído, ele é vencido. O nosso Deus é quem é maior. Então ele diz, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Aleluia. Então quem falou isso foi o mestre. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Atos dos Apóstolos. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1 e versículo 8. Atos dos Apóstolos, versículo 1. Oh, Deus.
Atos dos Apóstolos. Aleluias, no seu capítulo 1, versículo 8, 10 e 38. Atos dos Apóstolos 1 e 8. Aqui o Senhor está dizendo, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir. Então essa virtude já veio, essa virtude já está sobre nós, aleluia. Louvado seja Deus, já está sobre você. E nós seremos testemunhas, aleluia, do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. O Senhor estava falando aqui para os discípulos dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e agora se estendeu para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 10, Atos dos Apóstolos 10, 38. 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual, aleluia, 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 o mataram e penduraram no madeiro. Aleluia. Então, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus ungiu a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, com o Espírito Santo dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e com virtude, né, que é poder, o qual o Senhor andou fazendo o bem, curando, expulsando o demônio, né, livrando aqueles oprimidos das mãos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus era com o Senhor Jesus. Então Deus também, ele é na minha vida e na sua vida. Deus, ele também é na minha vida e na sua vida. Deus já nos deu essa autoridade, a gente dá uma palavra àquela pessoa que está oprimida e ela ser liberta, a gente dá um abraço, a gente louvar seja o nome do Senhor Jesus, fazer uma campanha junto com ela ou com ele, louvar seja o nome do Senhor Jesus e aquela pessoa obter vitória, porque nós temos o Espírito de Deus vivo dentro de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Em Romanos 13, 14, Paulo também ainda, né, nos aconselha dizendo: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele disse: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne nem da sua concupiscência. Então todos nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nós temos o Senhor Jesus. Deus é ele quem nos capacita para a gente vencer toda a peleja, para a gente vencer todas as hostes malignas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 6, 7, o apóstolo Paulo também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, afirma que nós devemos também nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele nos aconselhando, dizendo que nós devemos nos equipar na palavra da verdade, louvado seja Deus, que é essa que nós estamos, né, que eu estou lendo para vocês, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, por onde o inimigo vier, nós vamos estar equipados com a palavra da verdade e nós vamos vencer. Porque Jesus venceu o inimigo quando ele estava no deserto, quando ele foi batizado e ali o Espírito Santo conduziu ele para o deserto, ali no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus no seu capítulo 4, nós vemos ali o Senhor passando uma batalha travada com o inimigo. Ele esperou o Senhor ter fome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para poder ele ir ali perseguir o Senhor Jesus. E o Senhor venceu o inimigo com a palavra. Então nós vamos vencer, aleluia, o tempo todo nós vamos vencer o inimigo com a palavra, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. E quem nos dá a vitória
é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios ainda 10, também 4, Paulo também afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então, o apóstolo Paulo, né, que foi um homem cheio de Deus, né, ele diz que as nossas armas, né, as armas da nossa milícia, não são carnais, né? Não é batendo boca, não é no braço, não é pirraçando, não é tendo inveja, não é sortando farpas, que a gente vai vencer o inimigo, não. A gente, né, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então é com a palavra, é no jejum e na oração e na vigilância que nós vencemos o adversário. Em Efésios, né, 6:11, que foi aqui, né, onde nós lemos, né, a Bíblia nos orienta e nos aconselha dizendo, né, o apóstolo Paulo, ele falando ali para o povo aqui de Éfeso, dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra, né, as astutas ciladas do inimigo. Louvado seja Deus. Em Efésios 6:13, né, também a palavra do Senhor nos diz, né, através do apóstolo Paulo, ele nos reforça, mas ainda, né, dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficai firme. Então, tome toda a armadura de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que no dia mau nós possamos resistir e depois de toda a luta, toda a peleja, nós venhamos estar firmes com o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, esta é a mensagem que eu deixo para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar revestidos, né? Louvado seja Deus. Josué, né? Quando Moisés ele morre, o Senhor ele tem uma promessa na vida de Josué e o Senhor, Josué ele fica ali prostrado e o Senhor por 3 vezes fala com Josué e ele diz: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Depois ele diz: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, né? Eu vou até ler para não ficar nas minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, para não ficar. Deixa eu só achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é porque eu estou procurando aqui na Bíblia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para não ficar nas minhas palavras, para não ter nenhum tropeço, nenhum embaraço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus aqui. Achei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, ele chega para Josué e ele diz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele diz assim no seu capítulo 1 aqui de Josué, ele diz, né, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto até desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso ter. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, igreja, o Senhor, ele falando aqui, não ia deixar Josué. Moisés havia partido e ele não ia deixar Josué. Então, o Senhor, ele não te abandonou. O Senhor, ele não te deixou.
O Senhor, Ele não, aleluia, Ele não nos deixa só. Muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos, estamos numa luta travada, a qual o Senhor nos dá uma mensagem dessa para a gente se revestir, para nós nos revestirmos. Nós achamos que estamos só, mas nós não estamos só. Né? O Senhor está dizendo nessa tarde que do mesmo jeito que foi com Josué, Ele será conosco. Né? Ele nos guarda, tão somente a gente precisa se levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e nos revestirmos. Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, o Senhor está dizendo. Então eu creio que Deus ele está falando, Ele vai falar com alguém aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Do mesmo jeito que Ele está mandando a gente se revestir, Ele também está mandando pessoas aqui se levantar, pessoas aqui que vai passar por esse vídeo, se levantar, se colocar de pé, pegar as armaduras de Deus, se revestir. Aleluia, Ele está dizendo que do mesmo jeito que Ele foi com o servo dele no passado, Ele será contigo. Ele te dá força, aleluia, Ele te capacita, aleluia, Ele vai na sua frente, aleluia, para te dar a vitória. Você só precisa se levantar, aleluia. Ele disse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pase nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, o Senhor, Ele é contigo. Se esforça e tenha bom ânimo, aleluias, porque o nosso Deus, Ele é contigo. Ele é comigo, Ele é com você, aleluia, para nos dar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Ele tem, quando a gente se levanta, nós temos em Deus as armas poderosas para vencer. O Senhor, Ele vai nos dando estratégia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Aleluia, Deus coloca pessoas do nosso lado para jejuar conosco, para lermos a palavra junto. Aleluia, Deus coloca pessoas para nos ensinar, para nos dar estratégia. Aleluia, louvado seja Deus. Então, fique com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não te desanimes. Não te espante, não se esmoreça, não pense que estás só. O Senhor está comigo e está contigo. O Senhor, Ele está conosco para nos dar vitória. Amém, igreja do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe seu amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe seu comentário. Compartilhe, se inscreva, me ajude a fazer esta obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse pratica pecado, comete pecado. Então, se essa palavra edifica, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sei que ela te edifica e me edifica, porque ela é palavra de Deus para mim e para a sua vida. Se inscreva, deixe seu amém, deixe seu pedido de oração. Muito obrigada a todos que têm passado, que têm deixado seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que eu estou orando pela tua casa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Deus, Ele vai libertar da cachaça, da prostituição, dos vícios. Ele vai fazer, porque Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu não sei que horas, vocês vão passar por aqui, mas tenham todos uma excelente tarde, uma excelente noite, um excelente dia, ao amanhecer, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.